Olá! Começamos agora mais um podcast da Abraço, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Aqui é Maísa Monsef, sou médica endocrinologista, especialista em osteometabolismo e membro da diretoria científica da Abraço, biênio 2025-2026. Hoje nós vamos falar sobre atividade física no cuidado da saúde óssea. Para essa conversa, eu conto com a participação do profissional de educação física, Rodrigo Nolasco. Ele é doutorando pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e professor do Prado, o programa de reabilitação e atividade física direcionado ao paciente com osteoporose, também da Unifesp. É um prazer tê-lo aqui conosco, Rodrigo. Olá, doutora Maísa. Sim, é um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante, que é a prevenção da osteoporose através da atividade física. E vamos começar falando, claro, de saúde óssea. E muitas vezes quando a gente fala de saúde óssea, isso já nos leva para aquela pessoa mais idosa, muitas vezes que já tem um acometimento. Mas hoje a gente sabe que a construção de ossos fortes começa desde muito cedo, não é mesmo, Rodrigo? E levando isso em consideração, eu queria escutar de você o impacto da atividade física durante a infância na construção da massa óssea. Sim, a atividade física, o efeito mecânico sobre a saúde óssea é fundamental em todas as etapas da vida. Mas a infância, a juventude, principalmente da infância e adolescência, são etapas fundamentais para a aquisição de massa óssea. E o efeito mecânico tem um papel muito importante para a construção de um osso mais forte, usando exercícios de impacto, exercícios de aceleração do corpo, a gente consegue otimizar o ganho ósseo, que está ocorrendo nessa fase de crescimento ósseo. Mas o exercício vai potencializar parâmetros da microarquitetura óssea, que são parâmetros importantes para a resistência óssea. Então, desde o início da nossa vida é importante a gente pensar em atividade física, né? E pensando realmente em prevenção, aquisição, mas também no tratamento, qual que é o impacto dos diferentes tipos de exercícios sobre a densidade mineral óssea? Perfeito, doutora Maísa. Nós temos várias formas de mensurar o efeito do estímulo mecânico sobre o osso. Então, considerando o peso corpóreo, a aceleração do peso corpóreo, atividades que aumentem o peso corpóreo em 2 vezes estão associados ao aumento da densidade mineral óssea e aumentos também de parâmetros da microarquitetura óssea. Então, uma atividade como uma corrida de alta velocidade, acima de 10 km por hora, como ocorrem pequenos saltos, como ocorrem na primeira infância, pular corda, brincar de pega-pega, são atividades osteogênicas, que potencializam o ganho ósseo. Já na adolescência, nós vamos ter as atividades esportivas, como voleibol, handebol, que vão acelerar o corpo e favorecer, através do impacto, o ganho ósseo. Nós temos também algumas atividades que aceleram o osso, ou melhor, o corpo, não necessariamente com um fator de impacto, como corridas de curta distância, corridas que envolvem atividades esportivas como squash, o tênis, onde você não tem o salto propriamente dito, mas você tem o componente aceleração e desaceleração do corpo. Também é um tipo de atividade que favorece o ganho ósseo. E mais recentemente, os exercícios resistidos também ganharam importância na infância e adolescência. Antigamente, não era muito recomendado, até por falta de estudos, atividades com carregamento de peso, levantar peso, musculação, exercício resistido, para essa faixa etária. Mas hoje a gente sabe que o exercício resistido também potencializa o desenvolvimento ósseo para a criança e para o adolescente. Obviamente, com treinamento prescrito, individualizado, respeitando essa faixa etária, com alguns cuidados. Então, o exercício resistido, a maneira com que estimula o osso, que esse estímulo mecânico estimula o osso é um pouco diferente. Nós temos o tendão inserido no osso, gerando deformações. É diferente da aceleração e do impacto. Então, a contração muscular vai promover algumas deformações no osso, localmente, melhorando, aumentando a massa óssea ou preservando, dependendo da intensidade do estímulo. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar que não é só a musculação que faz a gente ganhar osso, que muitas vezes pode ser uma ideia que algumas pessoas têm, mas todos esses exercícios com mais impacto.
E lembrar que, apesar da gente ter essa indicação pensando em osso, da atividade física de resistência com mais impacto, da musculação, também é importante a gente ter atividade física aeróbica como complementar, principalmente para redução de doenças cardiovasculares. Concorda, Rodrigo? Concordo, perfeita abordagem. Que a gente tem mais contato com esse tipo de estímulo voltado hoje para a massa óssea, e nem sempre a gente vai pensar na massa óssea quando nós estamos prescrevendo um programa de exercícios, tanto para aquisição quanto para manutenção e prevenção da perda óssea. Porque o osso ele tem um limite também, né? E esses estímulos de alta intensidade, nós temos que considerar a condição de consciência corporal do indivíduo, nível de coordenação motora. Nem todos os indivíduos vão ter capacidade física funcional para fazer um programa de exercícios voltado para estímulos osteogênicos. Então, uma atividade, por exemplo, uma caminhada ou uma corrida de leve intensidade, abaixo de 10 km por hora, ou que esteja entre 40% e 60% da frequência cardíaca máxima, não necessariamente elas são osteogênicas, mas elas vão favorecer, são intensidades de exercício que vão favorecer a composição corporal, manutenção da composição corporal ou recomposição corporal, vão promover uma certa quantidade de estímulos que podem preservar a massa óssea. Então, quando a gente pensa em tratar ou prevenir a osteoporose, o pacote ele tem que ser completo, a gente tem que ter uma visão integral desse aluno ou deste grupo. E entrando já nessa seara, né, muscular, esses dois órgãos, eles andam de mãos dadas, né, o osso e o músculo. E cada vez mais surgem evidências científicas que mostram justamente o quão dinâmico o osso é. E o impacto metabólico, inclusive, em outros órgãos, né, por secreção de hormônios, enfim. E o músculo, por sua vez, também tem esse impacto direto na massa óssea. Será que você poderia comentar um pouquinho sobre a relação entre a massa muscular, a força e o risco de fraturas? Além, claro, da importância do treinamento resistido e da potência muscular? Sim, perfeito, Maísa. A potência muscular, hoje a gente sabe que é um componente muito importante para a prevenção de quedas e, consequentemente, fratura. Quando o idoso entra num programa de exercícios, há um período de adaptação. Depois a gente começa a direcionar alguns estímulos voltados para a aquisição de potência muscular, que é diferente de resistência muscular. Para um idoso subir uma escada, por exemplo, para ele levantar e sentar, ele precisa de potência, que é essa força combinada à velocidade. Ele não precisa de tanta resistência para subir muitas escadas, degraus, ou levantar e sentar muitas vezes. Então, para manter o corpo ereto, ele precisa de uma certa quantidade de potência muscular. Só que para chegar nesse nível, o aluno ele tem que ter um pouquinho de paciência, ou o grupo, né? A gente trabalha com grupos e indivíduos com osteoporose, de forma individualmente. Então, nesse intervalo, os profissionais de saúde envolvidos no atendimento desse perfil de aluno, né? A gente costuma chamar de aluno ou de paciente, é importante ter essa paciência, né, para chegar nesse componente potência, já que a potência vai favorecer, vai estimular fibras musculares tipo 2, fibras rápidas, que são essas fibras que normalmente vibram e aceleram de forma localmente, né, mais apurada, o tecido ósseo. Aí nós voltamos àquele tema. Todo aluno vai conseguir chegar no nível de potência numa alta intensidade para favorecer ganho ósseo, considerando o público idoso? Talvez não. Nem sempre o indivíduo vai ter condições de fazer um treinamento de alta intensidade, por exemplo, envolvendo potência. Então, o treinamento ele tem que ser adaptado para essa necessidade e especificidade do aluno. Aí tem a avaliação da capacidade funcional, outros elementos importantes, né, na prescrição do treinamento. Se esse aluno não conseguir, ou esse paciente não conseguir atingir essa condição, a gente deve lembrar que é importante o treinamento em qualquer intensidade. Por quê? Fortalecendo os músculos, nós estamos indiretamente ou diretamente, como nós já comentamos, estimulando essa inter-relação músculo e osso, como você bem comentou. Hoje nós sabemos que os músculos, através da contração, liberam miocinas que vão favorecer o tecido ósseo, e o tecido ósseo, sendo estimulado também pela inserção músculo-tendínea,
vai favorecer a liberação de osteocinas que vão favorecer também a massa muscular. Então essa inter-relação, mesmo não sendo um exercício de alta intensidade, de potência muscular propriamente dito, ou um treinamento de força de alta intensidade, o treinamento leve ou moderado também vai favorecer essa inter-relação, essa comunicação entre os músculos e ossos. E ainda falando da prevenção de fraturas, como que a atividade física contribui para o equilíbrio, para a coordenação e para a agilidade? Você comentou bastante sobre potência, sobre força, mas e pensando nesse outro lado, que também é super importante, né, de equilíbrio, enfim, como que isso atua na atividade física? O treinamento de força, ou a massa muscular, a preservação da massa muscular, vai favorecer a coordenação motora durante o deslocamento, vai favorecer o controle do centro de gravidade ou da consciência corporal. O treinamento resistido, quando eu falo treinamento resistido, nós estamos falando treinamento de força, treinamento funcional, treinamento com o próprio peso, treinamento com elástico. Então, tudo que envolve contra-resistência. Vai favorecer também a prontidão muscular. Muitos idosos caem não necessariamente por falta de força nos membros inferiores. Muitas vezes eles vão perdendo em torno de 15 a 30% acima dos 60 anos de idade a força da musculatura extensora do tronco. Também a redução da propriocepção, né, que é essa percepção sinestésica do próprio corpo. Então eles vão inclinando o corpo para frente e no menor desnível ou qualquer tipo de objeto no chão ou uma mudança brusca de direção, eles caem. Então a musculação ou o treinamento resistido em geral vai atuar exatamente nesse componente, em melhorar a postura, em melhorar a força de extensores do tronco, força de músculos importantes para a marcha, a consciência corporal para a marcha também, esse é um outro componente importante. Então não necessariamente, quando a gente pensa em prevenção de quedas, basta o treinamento de força. Então levar o senhor lá para a cadeira extensora numa academia, pedir para ele fortalecer o quadríceps e pedir para ele voltar para casa sem nenhum tipo de informação quanto à marcha, quanto à consciência corporal, quanto aos desequilíbrios. Uma curiosidade, a gente melhora o equilíbrio proporcionando e estimulando o desequilíbrio, ou seja, desafiando o aluno, né? Então, a gente também não pode super proteger o idoso. Obviamente, feito com cuidado, com segurança, né? Para evitar riscos de quedas. Então, o treinamento para a prevenção de quedas, ele envolve esse componente, melhorar a força muscular para que ele consiga levantar e sentar com energia, subir os degraus, subir uma escada, mas ao mesmo tempo a percepção do próprio corpo, a consciência corporal, a percepção da marcha, o comprimento do passo, são atividades que fazem parte da melhora da marcha, postura e prevenção de quedas e, consequentemente, fraturas, né? E isso faz a gente também lembrar, é importante lembrar que nem todo aluno idoso ou paciente com osteoporose vai aderir à musculação ou treinamento funcional, por não gostar. Então a gente muitas vezes não tem o que fazer. A gente tem que oferecer algumas atividades. Então nós oferecemos, né? Tem uma quantidade de atividades físicas e exercícios. Olha, você não gosta de ir para a academia fazer musculação, não quer ir para o estúdio fazer treinamento funcional, não quer ir para o parque fazer uma caminhada, então vamos pensar na dança, na hidroginástica, no tai chi. São atividades proprioceptivas que também envolvem um componente força, equilíbrio, a agilidade também, né, que é estimular o tempo de reação do aluno, essa resposta rápida aos desequilíbrios, e são atividades de baixo efeito osteogênico. Essa é a curiosidade, né? São atividades que não necessariamente vão favorecer o tecido ósseo, mecanicamente, mas vão favorecer o músculo, a preservação da contração muscular, da coordenação neuromuscular, da consciência corporal, que são componentes importantes para a prevenção de queda. Muito interessante isso, Rodrigo. Muitos pacientes às vezes questionam exatamente isso. O paciente idoso geralmente tem mais acometimento articular também, então tem alguns pacientes que têm, por exemplo, uma osteoartrose mais avançada. Isso limita o tipo de atividade física que esse paciente pode fazer, inclusive por conta da dor que ele sente. E muitas vezes esses pacientes questionam, né? Mas eu só posso, entre aspas, né? Só posso fazer uma hidroginástica, é a única coisa que eu consigo fazer.
como se isso fosse algo negativo, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, individualizar o tratamento, entender que qualquer atividade física pode ser benéfica, e qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Isso não quer dizer que só porque a corrida é melhor para o osso, esse paciente deva correr. Acho que isso que é individualizar realmente o tratamento e ver cada paciente como único. E outra coisa que eu gostaria de colocar da tua fala, que eu acho que é importantíssimo, é o acompanhamento com profissionais capacitados, como você mesmo citou. Então, estimular esse desafio, por exemplo, do equilíbrio, né? Levar o paciente para um desafio que vai fazer com que ele tenha uma melhora da saúde, mas sempre supervisionado. Então, uma atividade física que é supervisionada, que ele está acompanhado, que não vai desrespeitar os limites desse corpo, né? Então, acho que é muito interessante tudo isso que você trouxe. E qual que é a recomendação que a gente tem de atividade física para a população em geral? Existe alguma recomendação específica, por exemplo, para uma mulher na pós-menopausa ou para um paciente especificamente com osteoporose, pegando esse gancho do que a gente estava conversando? Vamos considerar o tecido ósseo e o tecido muscular, né? Então, desde a infância. Para as crianças devem fazer atividades físicas ao ar livre. Então, não é necessário a gente pensar que uma criança tem que ir para uma academia de musculação para poder melhorar e otimizar o ganho ósseo, né? Essa criança precisa brincar. Sabemos hoje a questão da segurança pública, da correria de todo mundo. Muitas escolas não priorizam mais a atividade física, né, na sua grade escolar, mas é importante que os pais, né, a família, esteja envolvido nesse componente. Estimular a criança a fazer uma atividade física de lazer, de preferência com um pouco de exposição solar, que a gente já otimiza também a produção de vitamina D nessa faixa etária. Então, as crianças deveriam brincar pelo menos 1 hora por dia, fazendo atividades que envolvam o componente força. Então, um exemplo simples, subir, trepar, né, escalar, são atividades que vão estimular a força na infância. Um pega-pega vai estimular a aceleração, desaceleração e o impacto. Então, observe como as atividades podem ser simples para otimizar o ganho de massa óssea nessa faixa etária. Pular corda, né, são atividades que fazem parte dessa faixa etária. Existem protocolos que foram testados para essa faixa etária, sim. Por exemplo, para o ganho e aumento de massa óssea. Aí, na literatura, a gente vai encontrar diversos percentuais de ganho de densidade mineral óssea areal. Então, para crianças e jovens, né, na juventude, de 50 a 100 saltos por sessão, executados pelo menos numa frequência de pelo menos 3 vezes por semana, de 50 a 100 saltos. Então, esse seria um protocolo, né? Mas eu insisto, numa atividade física de lazer, a gente pode otimizar esses estímulos através de uma atividade simples, brincando. Indo para a adolescência, tem as atividades esportivas que são naturais do currículo escolar, fazem parte da grade escolar. Nós vamos ter aquele perfil de jovens que vão se tornando atletas, participando de atividades esportivas diversas, de campeonatos. Então, as atividades mais osteogênicas seriam o futebol, o tênis, o basquetebol, o voleibol, o handball, são atividades que envolvem impacto, aceleração e desaceleração. Para o jovem que não tenha, vamos dizer, esse afinco com a atividade física, que não goste de fazer uma atividade esportiva que envolva alta intensidade, como essas que eu citei, aí seria interessante estimular uma atividade física supervisionada e regular, um exercício supervisionado. Aí nós podemos pensar numa academia de musculação, num estúdio. A gente pode incluir o pilates, pode incluir a musculação, respeitando, como a gente comentou anteriormente, as demandas e as especificidades dessa faixa etária, né? Indo para a fase adulta, considerando o tecido ósseo e o músculo como alvo, aí nós temos que pensar no treinamento de força, no impacto. Os protocolos também foram realizados em indivíduos com 30 a 50 anos, realizando também saltitos no lugar e multidirecionais entre 50 a 100 saltos, né? Se a gente fazer assim uma análise geral dos estudos. Então, nesse hall de atividades, nessas atividades, nós temos também indivíduos que não gostam desse perfil, como a gente comentou anteriormente. Então, nós podemos indicar uma caminhada em terrenos diferentes,
variando a inclinação, o declive, é uma forma de estimular o ganho ósseo. Diversos estudos já mostraram isso. Quando nós caminhamos com inclinação, as microdeformações ósseas, né, os strains, eles são elevados. Então, quando o indivíduo caminha com uma inclinação, nós estamos favorecendo o ganho ósseo, principalmente em regiões, numa região importante, que ao longo da vida vai perdendo a resistência óssea, por exemplo, o colo femoral, principalmente o colo superior. Então, quando o indivíduo sobe uma ladeira ou acelera a marcha, né, anda mais rápido na esteira, por exemplo, com inclinação, esse tipo de estímulo vai favorecer esse sítio ósseo. E que quando chega lá durante o envelhecimento, nessa fase da vida, essa região normalmente ela está exposta a risco quando ocorre uma queda, por exemplo. Durante a vida há uma certa tendência a reduzir os movimentos, né? Isso acontece muito com o idoso, a superproteção do idoso. Então o idoso deixa de andar um pouco mais de distâncias, de subir e descer escadas. E subir e descer escadas, por exemplo, poderia ser uma atividade de alto efeito osteogênico para o idoso. Por quê? Quando nós estamos subindo e descendo os degraus, nós estamos estimulando músculos inseridos no colo femoral e no fêmur e que vão favorecer a osteogenia nessa região. Quando o idoso cai, 90% das fraturas de quadril ocorrem após uma queda de baixo impacto. Então, essa resistência ela já fica mais sensível por falta de musculatura, de tônus muscular, de massa muscular nessa região, de ausência do efeito biomecânico ao longo da vida. Então o idoso deixa de subir e descer escadas, ele vai perdendo um componente simples do dia a dia que estimula um pouco da potência muscular, da mobilidade, né, do movimento de quadril e de músculos que favoreceriam a preservação ou até o ganho ósseo, dependendo da frequência com que esse indivíduo suba escadas. Alguns estudos já mostraram isso, né? Subir e descer escadas são um dos melhores estímulos para manter a massa muscular e favorecer o sítio ósseo, muito importante para o tratamento da osteoporose, né? Obviamente, para o indivíduo idoso que não esteja acostumado, adaptado a subir e descer escadas, nós vamos evitar. Então nós vamos tomar todo o cuidado e não vamos sair recomendando subir e descer escadas para todo mundo. Mas para aquele indivíduo que já está acostumado, tem o costume de subir e descer todos os dias, então manter, sempre lembrando dos cuidados ao descer escadas, utilizando sempre o corrimão, mesmo para o indivíduo que esteja adaptado, apoiar a mão no corrimão, manter o contato, evitar e orientar, a gente aproveita e orienta. Não desça escadas ou suba escadas com objeto nas mãos. Evitar distrações enquanto estiver subindo e descendo escadas. Aí algum paciente ou aluno vai comentar, mas eu sinto dores, né? A gente pode perguntar, em que momento que você está sentindo dores ao subir e descer escadas? Então, se der para priorizar, por exemplo, subir escadas, lógico, é melhor do que descer escadas pelo estresse articular na região dos joelhos. Então a gente vai priorizar o subir escada. A gente já tem um componente cardiovascular também, dependendo da quantidade de degraus que esse indivíduo esteja subindo. Chegando nessa faixa etária acima dos 50 anos, para as mulheres, aí a gente inclui também as mulheres na menopausa e na pós-menopausa, o treinamento de força e dependendo do exercício resistido, né, podemos incluir o treinamento funcional, a musculação, o pilates, atividades que envolvam contra-resistência. Podemos incluir também a hidroginástica, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de um estudo com hidroginástica de alta intensidade, onde nós preservamos os sítios ósseos do quadril e coluna e reduzimos o número de queda num protocolo de intervenção durante 6 meses, mas com hidroginásticas de alta intensidade, né? Exercício realizado no meio aquático de alta intensidade. Então, observe que a gente tem uma série de atividades que podem ser direcionadas para preservação óssea
Indo para o indivíduo mais velho, acima dos 60 anos, acima dos 70 anos, aí nós temos que pensar em protocolos mais supervisionados, como exercício resistido, treinamento de força, já que nós vamos perdendo a força muscular no processo de envelhecimento. Então, uma atividade fundamental para essa população seria otimizar o treinamento de força. Aí nós temos que pensar também em outros parâmetros. Nós comentamos que não basta muitas vezes só o treinamento de força. É necessário fazer um protocolo de exercícios ou um programa de exercícios voltados para a prevenção de quedas, associados ao treinamento de força. Sim, existem, na verdade, não existe o não pode fazer, né? Esse é um ponto interessante, né? No passado, a maioria dos estudos eram feitos com protocolos de leve a moderada intensidade. Quando nós falamos agora em relação ao exercício resistido, existiam poucos estudos com essa população mais frágil envolvendo alta intensidade, alto impacto. Poucos estudos. E aí, a partir de 2015, surgiram alguns estudos desafiando um pouco a literatura e de forma muito bem controlada, alguns indivíduos com fragilidade óssea foram submetidos a um protocolo de alta intensidade. Durante 8 meses, houve um ganho ósseo importante, mas mais do que isso, não houve fraturas de coluna. Esses indivíduos fizeram exercícios de sobrecarga axial, por exemplo, um agachamento com barra nas costas, saltos de alta com mais de 20 centímetros de altura, e não houve nenhum tipo de intercorrência, né? Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Que nós não devemos pensar que esse indivíduo não pode fazer. Então, a gente não vai falar para o indivíduo com osteoporose, você não pode fazer, mas você precisa de alguns cuidados, você tem que tomar alguns cuidados. Então, exercícios de musculação que nós sugerimos não fazer ou fazer com adaptações. Abdominal, por exemplo, flexão de tronco ou flexão de tronco com rotação, principalmente para o indivíduo com osteoporose e fragilidade na coluna lombar, na coluna como um todo. A gente sabe que a sobrecarga axial e as rotações vão acelerar a perda óssea nessa região, podem até favorecer a redução de altura vertebral, né? Isso impactar por uma microfratura e trazer outras repercussões negativas. Então, embora existam esses estudos que submeteram essa população mais frágil a exercícios de alta intensidade, nós temos que tomar muito cuidado, até porque nesses estudos os indivíduos foram muito bem controlados, então não dá para a gente sair recomendando para todos exercícios de alta intensidade e alto impacto. Me refiro a indivíduos com fragilidade óssea. Além disso, para o indivíduo que nunca correu e de repente descobriu que tem um diagnóstico de osteoporose, eu preciso de impacto, vou sair correndo. Não pode. Isso para o indivíduo mais jovem, né? É necessário fazer uma adaptação. Aí nós vamos dizer, sim, você pode, mas primeiro você vai fazer uma adaptação para evitar uma fratura por estresse, para evitar um tombo e, consequentemente, uma fratura. Isso vale para o idoso também. É muito comum se recomendar para o idoso caminhadas. Faça uma caminhada, mas se ele não estiver adaptado a andar num ambiente diferente, por exemplo, uma calçada com muito buraco, ele corre o risco de cair e fraturar, tropeçar e fraturar. Então, caminhadas muito longas ou em terrenos que ele não conheça, muito acidentados, a gente não recomenda. Ou que essa caminhada seja supervisionada, né? Acompanhada. De novo, a questão da individualização, né? Acho que isso fica como chave aqui no tratamento de doenças crônicas como um todo, mas aqui no nosso tópico, especialmente osteoporose, a importância de individualizar todo o tratamento desse paciente, não só a parte de atividade física, de nutrição, de medicação, mas como você mesmo falou, aquilo que esse paciente pode e aquilo que ele não é recomendado a fazer. Então, a importância, de novo, de ter um bom acompanhamento com um bom profissional especializado nessa área. Até lembrando, a gente tem um grupo, né, o Programa de Reabilitação em Atividade Física direcionado ao osteoporótico. E essas senhoras, nós acompanhamos, a maioria delas, já há mais de 10 anos. Então, elas têm uma boa capacidade funcional, praticam corridas em séries supervisionadas, né? A gente tem um dia de treinamento mais
aeróbico lá no parque, então onde a gente combina o estímulo mecânico através do exercício resistido, o exercício de impacto. E uma curiosidade, né? Um dia elas perguntaram, Rodrigo, nós estamos pensando em alugar as bicicletas aqui e fazer um aquecimento mais cedo. Eu falei, assim, nossa, muito interessante, mas na hora liguei o alerta, assim, né? Porque eu pensei, há quanto tempo elas não andam de bicicleta? E dito e feito, eu perguntei, faz muito tempo, mas eu sei andar. Aí a gente está aumentando o risco, né? Então, esse grupo, eu esqueci de comentar, é um grupo de mulheres com osteoporose, né? Então, o que eu recomendei para elas? Olha, por enquanto eu acho melhor não. O grupo, todas vocês juntas, alugando um monte de bicicleta para andar aqui pelo Ibirapuera, sem estar praticando recentemente, né, de forma adequada. Então eu acho melhor não. Vamos se preparar um pouquinho melhor. Um dia a gente aluga aqui uma por uma, pedala um pouco aqui nessa parte com gramado, né? A gente faz um pouco do treinamento ali na Praça da Paz, enfim. Então a gente faz isso de uma forma mais cuidadosa. Controlada. Controlada. Melhor a palavra. E pegando esse gancho, inclusive, você poderia comentar um pouquinho com a gente sobre esse programa? Parece ser um programa super interessante, o programa Prado, né, que você está tocando. Comenta pra gente como é que funciona. Isso, esse programa surgiu em 2005, né? Ele é vinculado à disciplina de endocrinologia da Unifesp, junto ao setor de doenças osteometabólicas. Ele surgiu por como uma ideia de atender os pacientes do ambulatório que não tinham condições de fazer uma atividade física, né, que precisavam de orientações mais específicas. Então, um grupo de fisioterapeutas e profissionais de educação física na época, junto com a doutora Marisa Lazarete Castro, criaram esse grupo, né? Então, aqui eu destaco a doutora Mônica Longo, fisioterapeuta, junto com a doutora Marise, criaram esse grupo com o objetivo de promover atividades físicas, né, direcionadas para essa população e orientações sobre as atividades básicas da vida diária também. Como a gente comentou anteriormente, não basta você apenas aplicar o treinamento de força para essa população com fragilidade óssea. É importante trazer os cuidados, trazer a consciência corporal, como se posicionar de uma forma segura para proteger a coluna, evitar perdas ósseas através de movimentos repetitivos e inadequados, evitar quedas, evitar fraturas, né? Evitar quedas e, consequentemente, reduzir o risco de fraturas. Então, o Prado ele tem esse objetivo, não só promover a prática de exercícios específicos para prevenção e tratamento não medicamentoso da osteoporose, mas também alguns cuidados em relação ao dia a dia. Nossa, muito legal. Parabéns pela iniciativa, eu tenho certeza que isso faz uma diferença absurda na vida das pessoas que estão nesse programa. E fica o convite aqui para os profissionais de outras áreas do Brasil, de outras cidades, para uma inspiração, porque se isso fosse mais presente em outros locais, eu tenho certeza que seria um sucesso e isso ajuda muito no tratamento da osteoporose, sem dúvida alguma. Com certeza, doutora Maísa. Da pandemia para cá, nós tivemos assim boas resoluções, né, em relação a essa população. Nós conseguimos, na época, né, era uma população que não estava, um grupo que não estava acostumados ao acesso online, ao acesso remoto. Então, a gente não suspendeu as aulas, né? Elas fazem de 2 a 3 vezes por semana o treinamento direcionado do Prado. E para a gente não parar e deixar essas senhoras assim sem um norte, então a gente implantou o treinamento à distância. Então, imagina um treinamento de moderada a alta intensidade para um grupo de mulheres com fragilidade óssea, né? Para o momento, para nós, foi um desafio bem assim, interessante, mas deu muito certo, tanto que a gente manteve uma parte desse atendimento remoto até recentemente. Agora os atendimentos são presenciais, outra parte à distância, treinamento orientado à distância, e nós não tivemos fraturas de 2020 para cá, nesse grupo de alta intensidade, de moderada a alta intensidade. Ocorreram quedas, em torno de 5 a 10 quedas, mas sem fratura. E o mais interessante é o comentário que elas fazem. A gente sempre faz um recordatório de quedas e pede para que, se ocorra uma queda, elas relatem para a gente, né, e como aconteceu.
e a primeira coisa que elas comentam, assim, normalmente é: nossa, eu tropecei no degrau, mas eu consegui colocar a mão à frente, eu consegui me proteger. A gente também traz essa consciência corporal, esse mecanismo de defesa, né, melhor dizendo. A gente treina isso também lá no Prado, que é um jeito de elas se protegerem diante de uma queda, né? Perfeito, nossa, super interessante. Parabéns mesmo, viu, Rodrigo? Continuem com esse trabalho que, sem dúvida, faz uma diferença absurda aí na vida delas. E, por último, alguma consideração final, Rodrigo, que você gostaria de fazer para a gente finalizar o nosso episódio? Eu acho que eu gostaria de voltar a um tópico importante que você comentou, e eu acho que eu acabei não entrando nesse assunto, que é essa relação entre os profissionais de saúde, né, essa equipe interdisciplinar cuidando do paciente com osteoporose, né, dessa população mais frágil. Essa comunicação é muito importante, do médico que faz o diagnóstico, que vai fazer as primeiras orientações gerais para essa população. Muitas vezes é um médico que vai até recomendar: procure um profissional da área do movimento, um profissional de educação física, um fisioterapeuta especializado. Não necessariamente, doutora Maísa, precisa ser um profissional especializado, mas que tenha vontade e interesse de conhecer o tema. Porque um profissional que não tem interesse, ele vai subestimular esse indivíduo. Ele vai ficar com receio, vai deixar esse indivíduo com um treinamento muito engessado, não vai otimizar o ganho de massa muscular, o ganho de força muscular, ou, dependendo do nível de capacidade funcional, até o ganho ósseo, por receio, achando que a osteoporose pode ser uma condição limitante para a prática de algum exercício específico. Por outro lado, o profissional que não tem interesse no tema, mas também arrisca muito, pode expor esses indivíduos a uma microfratura, a uma fratura, a um risco de quedas, orientando o exercício inadequado ou não adaptando. Isso vale para a musculação, para o pilates, para o treinamento funcional. Isso vale para o fisioterapeuta também, que trabalha com a prescrição de exercícios e reabilitação. É fundamental ter essa consciência. Eu preciso me envolver com o tema, buscar informações sobre o tema, para poder prescrever e orientar com mais segurança essa população. E lembrar que nem sempre o tecido ósseo vai ser o nosso objetivo, né? Em relação à prática de atividade física, porque chega um nível, ou melhor, uma fase que eu preciso priorizar outras questões importantes. Nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com alta intensidade, independentemente das faixas etárias. Aí entra um componente importante que nós usamos na aplicação do treinamento, que é a periodização, que é trabalhar com cargas, flutuando as cargas em determinados momentos, né? Trabalhando por etapas. Aí o profissional que esteja envolvido com esse tema vai saber fazer isso naturalmente. Então, existem assim uma série de demandas que não necessariamente, muitas vezes a gente vai ter como objetivo o osso. Nós podemos pensar no músculo, na prevenção de quedas, melhora do equilíbrio, consciência corporal, no ganho de força, na sociabilização também. Quando nós trabalhamos com o idoso, a atividade física também tem esse papel, né? A solidão, o isolamento do idoso aumenta também o risco de quedas pela demência, pelo isolamento, pela tristeza, pela diminuição da autoeficácia. Então, o exercício, a atividade física também tem esse papel de estimular a integração social. Esse é um ponto importante também para essa população. Muito bem lembrado, Rodrigo. Acho que isso inclusive com o programa que vocês fazem, né? Acho que isso também tem esse papel, né? De trazer esses indivíduos para um senso de comunidade. Acho que isso é super importante, especialmente quando a gente pensa no indivíduo idoso. E parabéns de novo por todas as suas pontuações. Foi incrível ter você aqui com a gente. Aprendi muito, tenho certeza que quem está escutando isso também foram insights bem valiosos. E assim a gente encerra a nossa conversa sobre a importância do exercício físico no cuidado da saúde óssea. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, Rodrigo. Foi muito bacana dividir todo esse conhecimento com você. E para você que está em casa, lembre-se de se exercitar para ter ossos mais fortes e uma vida muito mais saudável. Eu quem agradeço, doutora Maísa, abraço também por essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência do dia a dia, né, no tratamento não medicamentoso dessa população. Muito obrigado por essa oportunidade.
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio com os colegas e os profissionais de saúde e lembre-se, acesse o nosso site e as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades científicas da área. Até o próximo episódio.